Oficialmente, boa tarde a todos. Hoje iniciamos a 13ª live da Maratona da Ergonomia. Tema muito importante: como realizar treinamentos ergonômicos eficazes, né? A gente sabe que a gente tem bastante treinamentos aí relacionados à ergonomia, que tem os treinamentos obrigatórios e tem muitos outros que não são obrigatórios, mas partem da empresa de fornecer, ou até mesmo do cronograma de ações de uma análise ergonômica, né? Às vezes a gente encontra situações de risco ou de desconforto relacionadas à falta de um treinamento, né? E também a gente pode fazer essa recomendação desses treinamentos, mesmo que não seja obrigatório normativamente, né? Mas porque a gente sabe que ali vai ter um ganho, né? Então é importante. Antes de a gente entrar, né, em várias dicas que eu vou dar de ações que eu passei a tomar nos meus treinamentos de ergonomia, para eles realmente serem mais eficazes, e a gente vai também entender o que é um treinamento eficaz, né? Antes de a gente entrar nisso, eu quero passar para vocês alguns treinamentos que a gente tem que são obrigatórios, até para vocês prestarem atenção, porque às vezes a gente está perdendo de ter clientes, talvez, né? Para você pensar nesses treinamentos e dar uma olhadinha lá se está no teu portfólio de prestação de serviços. Às vezes você está deixando passar, né? Então é bacana a gente ter esse conhecimento. Eu não vou entrar a fundo na descrição desses treinamentos, carga horária, periodicidade, número de horas, porque eu já fiz uma live, uma aula sobre isso, que tá lá no meu canal do YouTube, Soluções Ergonômicas. Então quem quiser detalhes sobre esses treinamentos, mais tarde vai lá no canal do YouTube, mas eu vou passar os obrigatórios que a gente tem, e se tá faltando, e se eles não estiverem lá no seu portfólio de serviços, dá uma olhadinha para acrescentar que vale a pena, tá? A gente tem treinamentos obrigatórios de ergonomia. A gente tem o clássico, né, que é manuseio de cargas, que tá lá na NR17, então todo trabalhador que precisa realizar manuseio de cargas, né, tem que receber a capacitação para esse manuseio, para que aquele manuseio não gere problemas, desconfortos, né? A gente tem também no anexo 2 da NR17 treinamento obrigatório para o teleatendimento, tá? Então, todos os profissionais de teleatendimento, de call center, precisam receber treinamentos relacionados à saúde e segurança que envolve a parte da ergonomia. Também no anexo 1 da NR17, eu inverti a ordem, né? A gente tem o treinamento obrigatório para operadores de checkout. Então, caixas de supermercado, de lojas, profissionais que só fazem esse tipo de checkout, né? Não é só para supermercado, é qualquer tipo de checkout, né? Por exemplo, um checkout de uma loja de materiais de construção. Também é uma operação que envolve um posto de trabalho, uma função que envolve checkout, né? Passar os produtos, fechar a compra e finalizar. Então, todos os tipos. A gente sempre só lembra do supermercado, mas se você for ver, é uma imensidão, né, de operadores, de funções, de ramos empresariais que tem checkout. A gente tem também na NR32, tá? NR de saúde e segurança em profissionais que trabalham com a saúde, né? Mais precisamente em hospitais, mas isso envolve outros locais que têm trabalho relacionado à saúde, né, das pessoas. Então, quando a gente pega lá no item 32, porque é gigante a NR32, né? Mais precisamente, para você localizar, no item 32.10.12, tá lá que para movimentação de pacientes e materiais pacientes e ou materiais tem que ter o treinamento, a capacitação para esse manuseio, ou seja, todos os profissionais ali que envolvem técnico de enfermagem, alguns enfermeiros que fazem manuseio, não são todos, né? E aí envolve a área de manutenção, de limpeza, que pode fazer manuseio de materiais, né? Manuseio de macas, então muitos profissionais de hospitais, tá? E é bacana que até um ganchinho
antes de a gente entrar no próximo treinamento que é obrigatório, na NR32, ela especifica isso, a gente pode e deve replicar para todos os outros treinamentos de outras ordens. Ela especifica como que o empregador precisa comprovar este treinamento, essa capacitação realizada. E olha o que diz. Mais precisamente lá no item 32.2.4.4.9.2, porque a NR32 é gigante. Neste item, o empregador tem que comprovar essa capacitação, esses treinamentos, com o certificado, obviamente, né? Com a descrição desse conteúdo, com a data, com o dia, né? A hora que foi realizado. E também precisa ter a carga horária desse treinamento, dessa capacitação, de quanto tempo que foi feito. E também a formação desse instrutor ou a capacitação que ele tem, tá? Então, é bacana a gente utilizar essa definição porque tá na NR32 essa especificação, esse pedido para quando o empregador precisar comprovar esses treinamentos e essas capacitações para a inspeção do trabalho. Então, não é à toa que tá lá. Então, desde quando eu conheci a NR32 mais profundamente, eu repliquei isso para todos os meus outros treinamentos. Então, quando eu vou entregar o certificado lá de capacitação dos trabalhadores, do certificado do treinamento, eu coloco, né, quem sou eu, todas as minhas credenciais, coloco o dia, coloco a hora que foi feito, coloco a carga horária deste treinamento, coloco o conteúdo num anexo, né, numa segunda ou terceira folha, dependendo o quanto, né, daquilo que foi feito. Às vezes é 1, 2, 3 páginas, treinamento de teleatendimento é 4 horas, né, então é bastante conteúdo. Então, é bacana a gente saber disso para poder replicar para todos as outras comprovações de treinamentos terem esse mesmo parâmetro, né? Para a gente também deixar aquele empregador seguro de que quando chega uma inspeção do trabalho, tá tudo certinho, bonitinho ali, tá? NR36 também, né, tem treinamentos obrigatórios, né? E a NR36, na verdade, ela a grande parte dela é focada em ergonomia, né? Para empresas de abate, frigorífico, bovino, peixes também, né? E tem treinamentos lá também relacionados a várias questões biomecânicas, repetitividade, manuseio de carga, várias pausa, né? Rodízio, alternação de postura. Então, esses são os treinamentos. Não sei se eu deixei algum passar, mas a princípio esses são os explícitos obrigatórios de ergonomia. Então, é bacana você dar uma revisada lá, se não está no teu portfólio de fornecimento desses serviços, desses treinamentos, né? E, obviamente, que não é só de obrigatoriedade que a gente vive, né? A gente tem uma imensidão muito rica de outros treinamentos, de outros assuntos, de conscientizações, sem dúvidas, né? Mas, muitas vezes, esses treinamentos obrigatórios que são as portas de entrada para nós nas empresas. Então, a gente tem que levar em consideração e tem que dar uma atenção importante para eles, né? Porque depois que a gente está nessa empresa, a gente tem ali N possibilidades, né? De fornecer outros serviços, de mostrar que não é só a questão obrigatória e legal. Então, a gente tem que aproveitar, né, as oportunidades que a gente tem, que muitas vezes são, né, o start, ali, o pontapé inicial, são as questões legais, né, as obrigatoriedades, mas depois a gente tem aquela porta aberta e a gente pode aproveitar disso, né? Então, dá uma olhadinha lá. Aí tem os convencionais de postura, de administrativo, de regulagem de imobiliário, né? Mas eu quis trazer esses que são obrigatórios, aí é uma infinidade, né? Se eu citar as possibilidades que a gente tem de treinamento de ergonomia, são infinitas, né? Mas se a gente iniciar pelo menos por essas obrigatórias, já abre muitas portas para a gente e depois a gente vai ganhando mais espaço nas empresas, né? Galera, agora sim, eu já vou começar a dar várias dicas
passo a passo, situações reais minhas com os meus clientes, de como fazer treinamentos ergonômicos eficazes, tá? Eu não vou falar sobre critérios de treinamentos aqui, por quê? Porque senão eu não vou dar conta de falar de como tornar os treinamentos eficazes, porque é só 1 hora, e porque eu já falei sobre isso em outra live. Então, eu vi que acho que teve mais alguém, acho que a Paola, não sei, também perguntou sobre duração, treinamento, critério, carga horária. Tem uma live lá no meu canal do YouTube que eu fiz acho que umas 3 semanas atrás, 1 mês atrás, sobre treinamentos ergonômicos. Então, depois que acabar a live, aqui às 6 horas, vai lá no meu canal, Andréa, Paola, ou as pessoas que querem mais detalhes sobre duração, conteúdo de treinamento, que tá lá no meu canal, Soluções Ergonômicas, beleza? Senão a gente não vai dar tempo de focar aqui no que a gente precisa. O primeiro passo, sem dúvidas, de você fazer um treinamento ergonômico eficaz é você conhecer aquela empresa antes do treinamento, a empresa, aquela função, obviamente, ou todos os envolvidos, e as atividades que os envolvidos no treinamento fazem. Gente, e só isso, só essa dica inicial já vai te poupar, assim, eu diria, na minha experiência, poupar vergonha de você chegar lá e falar bobagem, falar coisa que não existe, ou focar o seu precioso tempo lá, que às vezes são pouco, às vezes é 45 minutos, às vezes é 1 hora, 2 horas, é um tempo curto, e aí você tá desperdiçando, às vezes falando coisas que não são da realidade. Então, assim, se você foi contratado para fazer um treinamento de ergonomia e você não fez análise ergonômica, é o primeiro contato com aquela empresa, você nunca não tem conhecimento, eu não digo ir lá, sabe, na empresa para orçar, porque treinamentos não tem um ticket muito grande, é um valor bem acessível, né? Não é como uma análise ergonômica do trabalho e tudo mais. Então, eu diria que não é tão válido, lógico, depende de onde cada um está no seu posicionamento no mercado, no número de clientes que você tem, mas assim, hoje não vale a pena eu ir na empresa para um orçamento de treinamento, porque o custo disso e o volume de orçamento não me compensa. Porém, depois que fechou esse treinamento, sem dúvidas, se é uma empresa que eu estou conhecendo agora, eu preciso ir lá visitar antes do treinamento, e não é uma visita de horas, é uma visita ali para você entender as atividades executadas, o processo daqueles profissionais que vão participar desse treinamento. Porque não tem a menor possibilidade de você fazer um treinamento eficaz se você não conhece as atividades desempenhadas por eles. Porque a chance de você falar abobrinha é muito grande. A chance de você falar coisa que não condiz com a realidade deles é muito grande, porque simplesmente você desconhece as atividades, né? Então, é muito importante, tá? E primeiro passo, tá? Faz sentido, pessoal? A gente não... É muito... Assim, dá para fazer treinamento e palestra sem conhecer as atividades, só saber por cima o que é feito? Dá, só que o teu treinamento vai ser tão superficial quanto essa tua análise superficial do que você fez da atividade. Então, não estou dizendo que é um crime ou que você não vai conseguir fazer, você consegue, só que vai ser superficial, né? Vai ser aquele copiar e colar para várias situações, né? E nunca uma empresa é igual a outra, então vale a pena sim. Não, Débora, o orçamento foi pequeno, enfim, sei lá, ou tô sem tempo, pelo menos vá um pouco antes do horário. Vai ali 1, 2 horas antes de começar, dá um tour, entende o processo,
ver as principais situações, as atividades mais comuns, pelo menos dá um tour, no mínimo, tá? E aí, o segundo passo para você fazer um treinamento ergonômico eficaz é você descobrir as principais dificuldades dos trabalhadores, tá? E, gente, eu entendo que não tem como você fazer uma análise, né, ergonômica, um estudo ali profundo para dar um treinamento. Só que quando você consegue descobrir as principais dificuldades daquelas pessoas envolvidas no treinamento, você vai poder ajudar muito mais elas. E é assim que um treinamento ergonômico é eficaz. O primeiro pilar de um treinamento ergonômico ser eficaz é você, de verdade, ajudar, por menor que seja ou por mais pequeno que seja, mas ajudar aquelas pessoas de alguma forma. Se você entra numa empresa para fazer um treinamento e você sai sem ter ajudado elas em nada, só falou, sei lá, um monte de coisa nada a ver, ponto negativo. Você precisa ter ajudado em alguma coisa. E quando você consegue descobrir os principais problemas que envolve naquela linha, naquele setor, com aquelas pessoas, na empresa como um todo, na questão organizacional, você vai conseguir ajudar muito mais. Porque aí você pode ser mais cirúrgico. Obviamente, sabemos que existem problemas complexos que exigem um estudo ergonômico para resolução, mas existem problemas que não. Que são assim, bate o olho, já vi essa situação várias vezes e o caminho é esse para começar a solucionar, sabe? Então, assim, eu vou dar 2 exemplos bem simples para ficar claro. O primeiro exemplo por exemplo, se você não conheceu a empresa e as atividades antes de dar o treinamento ergonômico, você pode cometer uma gafe, tipo assim, você vai falar sobre a alternância de posturas, da importância, não sei o quê, para profissionais, colaboradores, trabalhadores que andam 7 horas e meia por dia sem parar, porque a função deles, as atividades deles, exige que eles caminhem quase o dia todo. E aí vai lá você, obviamente a gente sabe que isso é super importante, alternância de posturas, trabalhar sentado, trabalhar em pé, mas aí os caras lá, tá bom, dona, fala, como é que eu vou fazer a minha atividade? Vou ficar sentando? Como é que eu vou dar conta? Então, a gente evita isso. Mas é só conhecendo para a gente evitar esse tipo de coisa. Sabemos que alternar postura é maravilhoso e tudo mais. Mas tem situações que não dá pra gente chegar lá simplesmente jogar no ventilador. Vocês precisam sentar, sem ter feito um estudo, sem ter conhecido a atividade, sem conseguir, que isso geralmente vai partir e vai dar sequência de uma análise ergonômica, não de um treinamento, né? Porque a gente sabe que tem uma grande diferença. Então, não dá. A gente pode cometer gafes. E a segunda questão de você conhecer os principais problemas e você conseguir ajudar eles mais, às vezes, por exemplo, você passa lá rapidamente naquele setor, né? Rapidamente naquele setor, vamos supor que é um escritório. E aí, quais são os principais problemas ou as principais queixas, né? Você pode falar com o gestor, com o coordenador ali do setor. Olha, o pessoal aqui reclama muito de dor aqui nessa região. Essa região são os músculos do trapézio, né, que a gente tem. Não, aqui a maior queixa é dor nessa região, tensão. Aí eu bato o olho rapidamente e eu vejo que todas as cadeiras estão baixas. Aí os trabalhadores precisam ficar trabalhando com os ombros elevados para alcançar o teclado. Poxa, se eu não dei uma passada rápida lá, se eu não conheci os principais problemas, como é que eu vou dar essa dica que é simples e boba? Pessoal, levanta a cadeira de vocês, faz um teste durante 1 semana e vocês vão ver a diferença aqui nessa região do trapézio. Não alcançou o pé no chão? Conversa ali com o RH, explica que você não está alcançando o pé no chão depois que você regulou. Pode improvisar com uma caixinha no início, mas depois conversa com o RH. Conversa antes para ver se você pode dar essa abertura de equipamentos, tá? Não sai recomendando equipamentos sem ter conversado com a empresa antes o que você pode abordar relacionado a equipamento. Às vezes a empresa até já comprou, mas não chegou ainda. Ou estava precisando de um treinamento, de uma palestra para saber se
realmente preciso disso, né? Não, agora confirmou, preciso para determinados trabalhadores, né? Então, assim, muito importante. Se eu não conhecer os principais problemas, eu tô deixando passar oportunidades valiosas de ajudar esses trabalhadores de verdade, né? Então, um exemplo simples, mas para ficar mais palpável, né? E aí, já com esse gancho junto, né? O terceiro tópico que eu acho fundamental para realizar treinamentos eficazes é você, antes do treinamento ou da palestra, né, seja da capacitação que você vai dar, você saber da empresa quais são os equipamentos, que aí entra o apoio de pé, por exemplo, que a gente acabou de dar um exemplo, entra o apoio de pé, entra equipamentos de auxílio de manuseio de carga, paleteira, etc. Você precisa conhecer quais são os equipamentos de auxílio ou equipamentos ergonômicos, né, que essa empresa possui antes de fazer seu treinamento. Porque senão, mesma coisa, você pode estar tanto se impedindo de dar as melhores sugestões da realidade, né, para eles, porque você não sabe que isso existe. Então, você tá, às vezes você está perdendo de fazer uma excelente recomendação e uma excelente ajuda, porque você não sabe que ele tem aquele equipamento de auxílio, que muitas vezes ele não sabe utilizar, e você poderia utilizar esse tempo para ensinar. E o contrário também. Às vezes, você vai, por exemplo, olha só a gafe, você vai lá fazer um treinamento de manuseio de cargas, tá? E aí você está no treinamento de manuseio de cargas e daí você chega no tópico lá, que é importante você pegar e manusear as cargas no nível do cotovelo. Ok, sabemos disso. Mas aí no meio do treinamento você fala assim, olha pessoal, é muito importante ter uma paleteira pantográfica, que aí você regula a altura ali da carga exatamente no nível que você quer para pegar e colocar a carga naquele outro lugar, para fazer esse manuseio. E a empresa não tem paleteira pantográfica, custa 6, 7, 8 mil reais. E aí dá aquele gelo, né? Meu Deus, o que essa guria tá falando? Essa guria falou que a gente tem que ter paleteira pantográfica, ensinou regulagem, mas a gente nem tem. Pronto, ferrou. Já vai ter um abaixo-assinado ali para comprar a paleteira. Sabe assim? E aí você nem fez um estudo disso. Às vezes, não tô dizendo, não dá para generalizar, mas às vezes nem era a melhor opção, mas aí você jogou no ventilador. Ferrou. Os colaboradores vão começar a pedir, às vezes não era o mais indicado para aquela situação, mas você falou isso no teu treinamento, os trabalhadores vão pedir, vão solicitar, e aí a empresa vai cair na sua cabeça. Como que você fala que tem que ter um pallet pantográfico para fazer, ou a gente não tem dinheiro, ou a análise ergonômica não solicitou isso, e aí vai dar um conflito. Óbvio que a gente sabe que sim, é um equipamento de auxílio fantástico e tudo mais, mas você precisa saber se a empresa tem esses equipamentos de auxílio para você poder usar e ensinar lá no teu treinamento. E, obviamente, não é para negligenciar. Poxa, se você vê uma situação de melhoria, que você pode ajudar, uma indicação, uma recomendação, mesmo sem ter feito a análise ergonômica daquela empresa, claro que você pode e deve fazer, mas em off, com a gestão, com o RH, com o SESMIT, com a CIPA, em off, e não lá no teu treinamento, na tua palestra, para todo mundo e tudo mais, entendeu? Então, a gente tem que ter essa cautela, e a gente só vai conseguir ter essa cautela se antes do treinamento a gente ter um pleno conhecimento de todos os equipamentos de auxílio que aquela empresa tem, de equipamentos ergonômicos. Então, você precisa saber se a empresa possui monitor com regulagem de altura, porque senão como que você vai ensinar a regular essa altura se não existe ainda? Não é que você está negligenciando esse item, mas você não pode jogar para todo mundo ali durante o treinamento. Em off, super importante saber. Então,
por exemplo, saber se tem regulagem de altura no monitor, saber se tem uma paleteira pantográfica, saber se tem pausas para você dar orientações do que fazer naquelas pausas e de como fazer e tudo mais, saber se tem posto de trabalho semi-sentado ou que permite alternância de postura, para aí você poder recomendar, olha, o mais bacana é você alternar a cada 2 horas, senta e levanta. Então, assim, conheça tudo que a empresa fornece de medidas de controle, de equipamentos, para você não falar gafes, não cometer erros que às vezes são, né, a gente não consegue consertar depois. A cultura da empresa, os trabalhadores, às vezes a gente fala alguma coisa, os trabalhadores vão ir na veia daquela empresa. E, de novo, não é negligenciar. Você pode sim e deve recomendar se você vê uma situação de melhoria, um ponto importante, algo que está fora das normas, né? E recomenda, mas em off, né? Não espalha lá no ventilador no meio do treinamento. Faz sentido, pessoal? Manda aí para eu saber se faz sentido. Todos os equipamentos, auxílio que aquela empresa tem, medidas de controle antes de começar, né? O meu treinamento, para eu não falar besteira, tá? Aí, o quarto tópico que eu acho muito importante e isso eu tô falando como e quando, né? Quando você não é funcionário CLT daquela empresa ou você já não é o consultor. Eu tô dando dicas que são para quando a gente cai de paraquedas numa empresa, porque se você não está nesse cenário, não, você já é consultor, CLT e prestador, melhor ainda, né? Porque aí você já, tudo isso que você vai usar vai ser mais otimizado ainda. Então, tô dando dicas de como se fosse caindo de paraquedas naquela empresa. E aí, quando você cai de paraquedas, também, se for possível, se der tempo, se for tudo bem para a empresa, você dá uma olhadinha na análise ergonômica do trabalho daquela empresa, caso tenha, né? E aí, obviamente, não dá para folhear 500 páginas, né? Mas se você focar nos riscos que apresentam naqueles trabalhadores expostos ao treinamento, se você focar o teu olhar nos riscos e nas recomendações que aquele ergonomista fez, pode ser muito importante também, de grande valia para você aperfeiçoar o seu treinamento e levar realmente o que vai fazer mais diferença para eles, né? Então, dá uma olhadinha na ET quando for possível, quando a empresa topar, quando tiver a ET, e foca nesses locais de risco e de recomendações que vai ajudar bastante para você direcionar o teu treinamento para as situações já encontradas, né? Para o que já existe lá naquela empresa, tá? E aí, o quinto tópico, sem dúvidas, aí já falando de você lá no treinamento, né? Então, tudo isso era antes do treinamento. Como a gente se prepara para o treinamento, né? Agora, você já está lá no treinamento. A primeira coisa, sem dúvidas, é você prender a atenção dos trabalhadores nos primeiros segundos, minutos. Por quê? Gente, pode ver. Para e pensa e lembra de filmes que você assistiu, de histórias que você ouviu, de livros que você leu, de show, de palestra. Para e pensa. Sempre as boas palestras, as nossas boas lembranças, os filmes que a gente gosta, são filmes e histórias que no começo prendeu a nossa atenção. Para e pensa e manda aqui nos comentários se faz sentido isso. Por quê? Porque quando nos primeiros segundos e minutos não prende a sua atenção, você não vai continuar. Principalmente hoje, que assim, o nosso tempo é escasso. Tudo é muito corrido, a gente não tem tempo de sobra. Então, se não prendeu sua atenção nos primeiros segundos, minutos, esqueça, eu vou fechar, eu vou olhar outra coisa. Obviamente que o trabalhador não pode fechar o computador e sair. Ele, muitas vezes, se for treinamento presencial, ele tem que ficar ali. Só que na cabeça dele, ele vai viajar, ele vai dormir, ele vai para outro planeta, ele vai lá para Babilônia, entendeu? Então, assim, a gente precisa prender
atenção dos trabalhadores no começo, nos primeiros segundos. E aí, às vezes, quando a gente não tem eu vou dar sugestões, tá? Fica aqui comigo que eu vou dar sugestões sim. Quais meus métodos eu vou contar. Então, a gente precisa prender eles nos primeiros segundos, tá? Porque senão ele vai viajar. Às vezes ele não pode sair dali, mas ele vai viajar mentalmente. Ele vai estar fisicamente, ele vai dormir, ele vai viajar, vai para Babilônia mentalmente e não vai prestar atenção no que você está falando. Vai achar um saco, vai estar bocejando. Como, então, que você prende a atenção nos primeiros segundos? Tem uma tática infalível que funciona há milhões de anos já. Contar história, tá? Contar história. Gente, independente da religião de qualquer um, mas como foi e se você é ateu também, só ignora essa partezinha e segue a vida, mas continua aqui na live que vai fazer sentido essa analogia. Como que Jesus, na época que não tinha tecnologia, rede social, WhatsApp, não sei o que, como que ele foi plantando a sementinha dele e criando uma legião de pessoas seguidoras e conectadas com ele? Contando história, tá? E não é inventar, realmente a melhor forma de conectar com as pessoas. Não existe. Assim, você pode, ou você também consegue conectar com as pessoas eventualmente, mas aí você tem que cuidar, causando medo. A gente também fica preso ali quando a gente sente medo, que é um instinto de sobrevivência, né? Então a gente se concentra quando a gente também passa por medo, mas aí tem que tomar cuidado com o que você vai utilizar. De preferência não, Maicon. O ideal são histórias de verdade. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo. Toda vez que eu faço treinamentos de manuseio de cargas, que realmente são os mais comuns, pelo menos o que mais chega aqui pra mim, né? Eu começo contando a minha história. Porque e isso realmente é real, eu jamais inventaria alguma coisa só por uma tática de prender atenção. Eu já tive um trauma direto na minha lombar e que me deixou sem caminhar por um dia, de cadeira de rodas, e me fez parar no hospital, e me fez fazer vários exames, e me deixou sem fazer o que eu mais amava, que era praticar esportes. Eu corria montanha, eu corria 10 quilômetros na montanha, eu era campeã de todas as minhas categorias de corrida de montanha, eu jogava vôlei, toda semana eu amava, eu corria na rua. E todos esses esportes são de impacto. Então, quando eu tive esse trauma na minha coluna, eu entendi a importância da prevenção. Eu entendi que não é apenas o meu trabalho que é impactado. Eu entendi que quando eu tenho um adoecimento, uma dor, a minha vida inteira ela é impactada. As coisas que eu mais amo fazer, eu não vou conseguir fazer. E aí eu faço eles pensarem, o que você mais gosta de fazer? Aí eu interajo, algumas pessoas falam, né? Eu gosto disso, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de correr, eu gosto de musculação, eu gosto de brincar com os meus filhos. E aí eu falo, você não vai conseguir fazer essas coisas, porque eu passei por isso. E eu eu não podia usar salto, mulher vaidosa, né? Mulher vaidosa sabe, né? Como isso na verdade, a gente só sabe quando a gente passa por isso, porque a gente não sabe disso antes de perder, de não poder usar salto, de não poder praticar os esportes que você ama, que é onde você extravasa e libera e tem um alívio mental. Então, eu conto essa história e aí eu prendo muita atenção deles. Por quê? Porque olha só pra minha cara. Todas as empresas que eu vou, não tem ninguém tem poucas pessoas da minha idade ou jovens. Então, o mais comum é alguém olhar, não, o que essa guria vai aqui falar pra mim, né? Essa guriazinha. Então,
por vezes eu já sofri preconceitos por conta da minha idade, eu sempre, desde muito nova, eu sou precoce em tudo, né? Então, eu precisava criar essa conexão com eles. E essa história é real. E isso impactou muito na minha vida, né? Até hoje, na verdade. Então, eu consigo conectar com eles e eu falo assim, olha, vocês podem pensar que é fácil eu falar porque eu não manuseio cargas, ou porque eu não trabalho aqui, ou porque eu sou jovem, então eu não estou passando pelo processo de envelhecimento, de sentir dores, muito pelo contrário, né? Já fiquei sem andar, já tive um trauma ferrenho, já passei por maus bocados e não quero que nenhum de vocês passe pelo que eu passei e é por isso que eu estou aqui hoje. Então, exemplo de conexões, contando histórias. Não sei se vocês assistiram a live do auditor fiscal do trabalho que fez comigo, do Sabino. Eu tenho certeza que todos vocês ficaram conectados quando... Hoje ele é auditor fiscal do trabalho, não sei se ele está aqui na live, grande abraço. E quando ele contou, a primeira experiência que ele teve com saúde e segurança foi quando ele era bancário e ele teve uma bursite no ombro e precisou operar, e aí foi mandado embora. Eu não sei o pessoal que estava assistindo, mas eu fiquei muito conectada com a história dele. Por quê? Conectada com ele, desculpa. Por quê? Por conta da história. Caramba, hoje ele é auditor fiscal do trabalho, mas há 15, 20 anos atrás, ele era ao outro lado, né? Não era nem a empresa, era o trabalhador sofrendo por uma doença ocupacional, impedindo de realizar suas atividades e sendo mandado embora. Então, assim, história conecta muito. Obviamente, você tem que ali saber contar, porque senão vai acontecer o efeito contrário, que você vai dispersar as pessoas, mas você não precisa ser um contador de história profissional, entendeu? Simplesmente você vai aprimorando, né? A gente tem 10, 20, 30 opções de contar a mesma história. A gente pode ir moldando, obviamente nunca mentindo, nunca alterando, mas a gente tem vários tipos de contar uma história que fazem que prendem, né, essas pessoas, fazem uma conexão, né? E a gente consegue, então isso é um pouquinho de treino, obviamente, mas cada vez que você conta uma história, você consegue melhorar ela. E, de novo, não é mentir ou alterar, é melhorar mesmo o como você conta essa história. E eu diria que isso é uma das melhores táticas, né, de você prender a atenção. E aí depois, realmente, o treinamento flui. Por quê? Porque ele tá preso em você e ele tá te dando... ele te acolhe, caramba, aconteceu isso, eu quero ouvir o que ela tem para dizer porque ela já passou por isso e ela não quer que eu passe por isso, né? Ela tem bagagem, ela tem como me orientar e aí eu dou continuidade. Então, isso é um meio que funciona bastante. E, né, pra gente agora virar um pouquinho a chave, mas ainda nessa pegada de comunicação... Um treinamento para ser eficaz, um treinamento de ergonomia de qualquer outra área, não pode ter tecnicismo. Não pode ter tecnicismo. Não adianta, eu vou falar os nossos tecnicismos, eu como fisioterapeuta, né? Não adianta você falar isquiotibial, articulação glenumeral, húmero, tíbia, fíbia. Não adianta. Toda vez que você falar para aquelas pessoas coisas que só você entende, é um saco. É um saco. Gente, eu não sei se tem advogado aqui, tá? Mas, e até peço desculpa, mas assim, é muito chato e é muito ruim conversar com o advogado quando ele só usa termos que a gente não entende. Eu entendo que pode ser o habitual dele e ele não consiga desmembrar de quando ele não está na área jurídica, não usar esses termos. Eu entendo que pode ser bem difícil, mas eu não entendo. E ainda aqui, eu estudo bastante lei, norma e processo trabalhista e não sei quem conhece a minha história, mas quando eu quase desisti da ergonomia, eu estudei para concurso do Tribunal de Justiça. Então, e mesmo assim, tem muitas coisas...
Exatamente, Carlos, o juridiquês, né? E a gente também, o anatomiquês, por exemplo, sabe? A gente da área da saúde, e aí o pessoal da engenharia, das outras áreas, pode dar os seus termos técnicos também. Então, assim, não é bacana, não é legal, a gente vai dispersar, então não adianta, não queira. Eu também entendo que às vezes é difícil nós, como profissionais da saúde, falar coisas que não são corretas, digamos assim. Mas se o teu principal objetivo é ajudar aquelas pessoas, você tem que ignorar se você talvez esteja falando errado para a sua profissão, porque o importante é você repassar o que está na sua cabeça e fazer entrar na cabeça da outra pessoa. E se você ficar usando termos técnicos, adeus. Como é que ele vai aprender uma coisa que você demorou 4, 5 anos para aprender? Esquece, não vai dar certo, né? Então, muito importante. E aí, o 7º tópico muito importante, que eu realmente considero importante, é você pegar tudo aquilo que você descobriu de problemas deles de verdade e incorporar no teu treinamento, tá? Então, aquele exemplo, aqui a maior queixa é dor aqui nessa região, que aqui é o trapézio, mas eles não sabem disso, alguns podem saber. E aí, você dar dicas de acordo com os problemas que eles têm. Então, você direcionar o seu treinamento. Não adianta... Gente, é uma coisa assim, que é muito doido, porque às vezes a gente, por ser apaixonado no nosso trabalho, a gente gosta muito de uma área e quer ensinar e quer repassar. Mas nem sempre o que a gente quer falar é o que as pessoas precisam ouvir. Por isso que os primeiros itens lá de importância, que é conhecer aquela empresa e as atividades que aquelas pessoas executam, quando você conhece, você entende que às vezes o que você mais quer falar naquele treinamento não é o que mais vai dar resultado, porque não é o que eles realmente precisam, sabe? Então, muito, muito importante você levar situações da realidade lá pro teu treinamento. Então, aquele negócio, né? Dor nos ombros. Olha, já experimentou subir tua cadeira? Porque aí você vai trabalhar com os ombros relaxados, apoiados em cima da mesa, não vai ficar com essa tensão o dia todo, porque tua cadeira tá baixa. Obviamente, o ideal nessas situações é fazer uma blitz postural, ir posto a posto, mas a gente também tem que dar nosso jeito, né? Conseguir fazer com o que a gente tem, né? E, gente, um último tópico muito importante, e aí eu vou abrir as caixinhas de perguntas, tá? O último tópico muito importante para um treinamento eficaz é explicar os porquês. Explicar. Não adianta, não vai entrar na cabeça, esqueça, você chegar lá e falar: fulano, você precisa dobrar os joelhos quando você for pegar uma carga, você não pode dobrar a coluna. Ponto. Próximo item. Não! Se você não explicar o porquê, e obviamente de uma maneira simples com que eles entendam e não aquela linguagem, né, anatomiquez, difícil, se você não explicar o porquê que daquele jeito é ruim e do jeito que você está ensinando é o correto, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. E eu sou a prova viva disso. Eu comecei a fazer fono porque eu desenvolvi calos vocais de tanto dar treinamento, palestra nas empresas e somatório com as aulas, com as lives, com as aulas com os alunos do treinamento, da mentoria, da pós. E aí eu uso, né, a voz por muitas horas do dia. Ou é ligação com o cliente, ou é reunião com o cliente, ou é treinamento ergonômico nas empresas, ou é palestra nas empresas, ou é palestra nos clientes, ou é aula com os alunos, ou é live, ou é gravação de vídeo, ou é aula da pós. Então, assim, o meu principal ativo é a minha voz, então eu fui cuidar, né? A gente também tem que cuidar, não é só recomendar melhorias, recomendar e ajudar os outros, a gente também tem que se cuidar. E aí eu fui fazer fono, e aí a minha fono, ela me dava exercícios e falava: Débora, faz isso. Débora, agora você faz isso. E assim, eu não tinha a menor vontade de fazer aqueles exercícios.
Não sei se alguém aqui já fez fono, é bem incomum, pelo menos no meio, no meu meio de amigos, de colegas, de família, não é algo comum assim, sabe? De se fazer a fono. E muitas pessoas pensam que a fono é só para melhorar a voz, ou para melhorar, para articular melhor, ou para quem tem a língua presa. Não, é tratamento, né? Também terapêutico. E aí, aquilo assim, pra mim, eu não tinha vontade de fazer. Aí um dia eu falei pra ela assim, Fer, eu preciso que você me explique o porquê de cada exercício. Porque senão eu não tô tendo ânimo pra fazer. Assim, eu sei que funciona, eu admiro muito o trabalho de vocês e eu tô aqui pra isso, mas eu preciso que você me explique o que acontece lá no meu nódulo, lá na minha corda, pra toda vez antes de eu fazer a fono, os exercícios, eu saber o que vai estar acontecendo, qual é o benefício, que aí eu vou me animar e eu tenho certeza que eu vou fazer. Cara, batata! Depois que ela começou, cada exercício novo que a gente vai colocando, o pessoal tá falando ali, né? Já fiz, é chato, não sei o quê. Mas isso me ajudou muito. Por quê? Toda vez que eu ia fazer os exercícios, eu lembrava da explicação. Ah, agora vai abrir, vai estender, vai distensionar, vai relaxar minha laringe. Não, eu preciso disso, eu sei que vai me ajudar. Então, aí sim, a Sara mandou, eu já fiz e me divertia. Então, depois que eu entendi, nossa, foi muito mais leve. Eu gostei muito da fono, enfim, continuo fazendo, né? Porque é um longo trabalho, né? Até tratar. E eu jamais quero, nem me imagino na minha vida sem estar aqui ensinando e nos cursos e nas empresas. Então, eu realmente vou cuidar, né? Então, hoje eu trabalho e faço com muita leveza e entendo o que está acontecendo lá. E com os trabalhadores é a mesma coisa, né? Por quê? Porque, enfim, ele tem que entender. Ah, não, realmente, eu vou dobrar o joelho porque ela me ensinou exatamente o que acontece com a minha coluna quando eu não faço isso, quando eu dobro a coluna, tá? Então, assim, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. A Camila perguntou, né, se eu tinha um método para prender a atenção deles. Acho que eu já respondi, né? Para mim, a melhor é contar histórias, tá? Vamos ver uma outra. Bru, os treinamentos só são eficazes se a empresa possuir uma ET? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu já fiz treinamentos em empresas que não tinham a ET ou que a ET era obsoleta já e é muito eficaz. Mas isso você realmente só vai conseguir, assim, não só vai conseguir, até porque tem outras formas, mas se você seguir esses 8 tópicos que eu trouxe na aula, você consegue sim fazer um treinamento eficaz, tá? Não precisa ter a ET. Obviamente que quando tem a ET, o que acontece? Aquela empresa já é mais madura com a ergonomia, os funcionários já têm um conhecimento do que é ergonomia, porque quando acontece uma análise ergonômica numa empresa é quase que um evento, né? Porque a gente envolve os trabalhadores, a gente fica lá por um bom tempo, a gente caminha em todos os setores, né? Cria ali uma relação com os trabalhadores muito bacana. Então, é mais legal, né? Porque as pessoas já sabem o que é ergonomia, já têm conhecimento, já passaram por um processo ali, às vezes por um programa, às vezes o treinamento faz parte do programa de ergonomia, da gestão, né? Pós AET, isso é fantástico. Mas se não tiver, não tem problema. Aí você tem que se doar um pouquinho mais, porque você começa do começo, né? Você tem que explicar o que é ergonomia para o pessoal entender de uma forma didática. E quando eu vou explicar o que é ergonomia, eu passo os vídeos do NAPO. Acho que todo mundo já conhece o NAPO, né? NAPO, que são vídeos de saúde e segurança, e tem vários vídeos de ergonomia do NAPO, que é o nosso mascote da ergonomia, que mostra, ensina de uma forma muito lúdica, engraçada, o que é ergonomia, né? Então, a gente consegue também sim, tá? Carlos, se o treinamento for bom, depois faz a ET. Perfeito, pode ser uma mega porta de entrada, e já foi para mim, muitas vezes uma porta de entrada, um bom treinamento, fazer uma análise ergonômica, um estudo ergonômico, um laudo, né? Você sugere a empresa para comprar equipamentos? Essa pergunta precisaria de muito mais tempo, eu vou tentar resumir de uma forma que não
não impacte tanto, tá? Mas assim, se a empresa já tem uma análise ergonômica, eu deixo o que tá lá, eu não vou me meter, né? Porque se a análise ergonômica foi bem feita, isso já tá lá, sugestão e tudo mais. Então, não adianta eu ir lá de novo, né? Num trabalho à parte, que é treinamento, que treinamento não tem nada a ver com recomendação de equipamento, né? Você foi contratado para fazer o treinamento e não para fazer uma gestão, uma consultoria. Mas, obviamente, a gente sempre se doa um pouco mais até para ganhar aquele cliente, né? Então, se não tem uma análise ergonômica do trabalho e eu tô vendo que, assim, nem é só equipamento que precisa de muitas coisas a serem melhoradas, porque a ergonomia não foi implantada lá ainda, ao invés de eu recomendar comprar equipamento, eu converso com essa empresa e eu faço uma proposta de uma análise ergonômica. Por quê? Quando eu tô ali no treinamento, eu já identifiquei várias situações daquela empresa que podem surgir, sim, várias demandas que pedem uma análise ergonômica do trabalho. Então, eu simplesmente não vou fazer essa sugestão, tá? Aí, caso a empresa fale, não temos dinheiro, não temos budget esse ano, o orçamento tá apertado, não vai dar, aí sim eu posso abordar ela de uma segunda maneira. Olha só, eu tô vendo esse ponto de melhoria aqui, que poderia ser importante, aí pode ser um laudo à parte, algo mais específico relacionado ao equipamento de auxílio que possa ajudar muito. Mas isso não é uma receita de bolo, não é nada engessado. Como eu falei, eu precisaria de mais uma hora para falar só isso, mas é mais ou menos assim que eu conduzo, tá? Nessas empresas. Fábio, tem algum número de colaboradores para o treinamento? Não, assim, por exemplo, se você vai numa empresa que tem várias situações operacionais, pode ser que uma parcela daqueles trabalhadores fazem manuseio de cargas, a outra parcela não faz. Então, vai ser aquele número de trabalhadores para esse treinamento específico. Mas eu já dei treinamento para um trabalhador só. Eu já dei treinamento para um, como eu já dei para... Acho que o maior treinamento que eu dei... Deixa eu tentar lembrar, acho que tinha umas 80 pessoas, assim. Então, depende do porte da empresa, depende quem vai participar, se é todo mundo, se é só um setor, isso não tem nada que... não tem uma regra, entendeu? Palestras e instruções e treinamentos. Tem diferença? Palestra você não vai fazer nada prático. Tá? Palestra meu Deus, falta 1 minuto. Gente, precisava também de mais uns 5 minutos para essa resposta. Vou tentar resumir. Palestra não envolve nada prático, é só você falando com slide. Instrução pode ser uma conversa informal de instrução e treinamento aí sim. É prático, você vai lá, ensina, você mostra, eles fazem com você, tá? De uma maneira super superficial, essa é a diferença. Vai encerrar a live, recados importantes. Quem não entrou no meu canal do Telegram ainda, link aqui no perfil. E quem não se inscreveu ainda no workshop Ergo Empreendedor, que vai acontecer mês que vem, que a gente vai falar sobre empreendedorismo na ergonomia, também o link tá aqui no meu perfil. Tá? É só se cadastrar, é online, gratuito, a gente vai sair das lives da maratona e vai para outra plataforma para assistir o treinamento, o workshop, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã estaremos aqui de novo às 17 horas no nosso bate local para dar continuidade na maratona da ergonomia. Um grande beijo, espero ter ajudado vocês e a gente se vê amanhã às 17 horas. Tchau, tchau!